Paz e graça, amados irmãos e irmãs. Noite de júbilo para esta igreja, com a sua história tão linda, da graça, da generosidade de Jesus, do amor de Deus que acabamos de cantar, esta linda composição e essa música linda. E eu vou ser muito honesto com vocês, irmãos, irmãs, visitantes. Se o culto terminasse aqui, não haveria nenhuma necessidade de mensagem, porque a mensagem está muito clara até agora nos nossos corações. A história desta igreja, os feitos, o seu passado, as pessoas, centenas delas que Deus levantou, desde o período de um ponto de pregação, de forma tão ingênua, de forma tão, como a gente pode dizer, nesses tempos modernos, como falamos na última quarta-feira, tinha tudo aos olhos humanos, tinha tudo para dar errado. Quando nós começamos a comparar, se é que devemos fazê-lo, aos modelos de igreja hoje, alguns diriam, tinha tudo para dar errado. Mas não deu. Aliás, está dando muito certo. Amém, igreja? Muito obrigado pela presença de vocês esta noite. Momento tão especial na nossa igreja, nessa comunidade tão querida. Eu quero continuar louvando a Deus pela vida da presbítera Lilian, do Diego, que são os líderes deste ministério de louvor no altar do Senhor. Obrigado por suas dedicações, suas orações, pela maturidade com que vocês dirigem esse grupo, esses meninos que estão aqui. Som, agora sim. Assustado. Esses meninos que dizia, pré-adolescentes que estão aqui, suas mães ou avó Niceia, orgulhosas, porque estão conduzindo no caminho certo. Louvado seja o Senhor pela vida do presbítero Marcos, mas poderiam ser outros, por exemplo, o presbítero Helvig, que em 1962 o seu nome está lavrado, ele e de alguns outros de vocês que estão aqui, ou que ainda são membros desta igreja, e que por alguma razão não puderam estar conosco hoje. Então, irmãos e irmãs, é assim que Deus escreve a história da sua igreja na face da terra. Louvado seja Deus por esse tempo precioso. Mas é a minha tarefa, pastor Marcelo, sua mãe Cremilda, que estão conosco mais uma vez, Deus os abençoe. Pastor Marcelo, metodista, professor na nossa faculdade de teologia em São Paulo, meu colega de faculdade, com muita honra, pelo menos no meu coração, uma alegria enorme de ser o seu colega e de aprender com você, querido. Mas tenho a tarefa de meditar com vocês. Eu quero por alguns instantes, até porque já são 7h23, né, 1h23, de forma maravilhosa até aqui, pelo menos no meu coração. Mas eu quero rapidamente, pelo menos tentar rapidamente, meditar com vocês sobre esse tema que nós nos dispusemos há alguns dias, anunciando por meio das redes sociais, compartilhar com vocês. Então, abra lá o texto, Lucas, no capítulo 17, eu sei que você esteve atento à liturgia até aqui, sobretudo nesse último momento, quando foram lidos os textos Antigo e Novo Testamentos, aquele belíssimo texto em Deuteronômio que é uma realidade sempre contemporânea. E de que maneira a igreja deve se portar para amar como Jesus amou. E o título da nossa mensagem para esta noite é este que está aí claramente diante dos teus olhos. Espero que após a leitura da palavra e uma breve reflexão estejam também no seu coração. Na trilogia do amor, escolha amar como Jesus amou. Então vou ler o texto para você. O contexto anterior já foi lido também na sequência
após Deuteronômio ter sido lido, então você já esteve se familiarizando com o contexto anterior, lá em Lucas, no capítulo 17. Agora, vou ler do verso 11 até o verso 19. Com a sua atenção, mantenha a sua Bíblia aí aberta ou ligada. Por favor, acompanhe também aí a leitura do texto sagrado. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro ou samaritano? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Pastor Marcelo, não tem condições de fazer aí uma oração em favor desse tempo de reflexão, oração por iluminação, pedindo a Deus e o Espírito Santo que nos dê clareza de entendimento para, com fé, acolhermos a sua palavra. Senhor nosso Deus, te agradecemos que ainda na tua presença teremos agora a exposição da tua palavra, tanto nos alimenta e nos fortalece a fé, a esperança e o amor. Que seja, Senhor, esta palavra uma semente poderosa no nosso coração para dar muitos frutos e assim possamos continuar o testemunho de fé e de vida para essa comunidade, para essa cidade, para onde nós estivermos. Nós oramos pela iluminação do teu filho, pastor Adilson, e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na trilogia do amor, escolha amar como Jesus amou. Obviamente, a palavra trilogia você conhece. Na primeira parte da palavra é referente a 3, e obviamente vamos falar de 3 formas de amor. Logia ou logos significa palavra. Então, há 3 formas de amor que nós conhecemos na cultura grega. Uma delas não aparece diretamente na Escritura Sagrada, mas 2 delas de forma constante e, sobretudo, nos Evangelhos, como que proferidas da boca de Jesus, e que isso vai se tornar a teologia, o ensinamento fundamental dos apóstolos e também da igreja primitiva. Então, as 3 palavras, rapidamente, a primeira delas é eros, uma palavra grega, e você conhece bem, eros. A segunda palavra é philos, e a terceira palavra é ágape. Portanto, na cultura grega, 3 formas para se referir ao mesmo conceito que nós descrevemos no português apenas por uma palavra, a palavra, então, amor. Então, esse é o tema da nossa reflexão. Certamente você já falou ou já ouviu alguém falar: eu amo chocolate. Você poderia dizer: eu amo outras formas de amar, mas com relação a coisas. Eu amo a minha casa nova. Eu amo o meu carro novo. Eu amo o meu trabalho. Eu amo a minha profissão. No português é assim. Mas a mesma pessoa que diz, por exemplo, voltando à nossa fala inicial, eu amo o chocolate, também diz: eu amo meu esposo, se ela for casada. Eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos. Eu amo Jesus. Por isso, na cultura grega, há 3 formas que nos chamam bastante atenção para a gente pensar sobre o que é o amor. Na cultura grega, houve uma separação dessas formas que no português, ainda que não hajam palavras diversas para explicarmos que nós amamos chocolates, não da mesma forma que nós amamos a nossa esposa, ou nosso esposo, ou os nossos filhos. A cultura grega faz uma separação bastante curiosa. E a primeira delas eu quero comparar com você, e aí vamos pensar, por exemplo, voltando aqui a partir deste teórico conhecido, virou uma moda no Brasil, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman.
É dele a tese conhecida como modernidade líquida. Na modernidade líquida, que é que nós estamos vivendo, uma característica fundamental desse conceito sociológico é que nada mais é sólido. Nada. Tudo passa de forma muito rápida. Tudo precisa passar rápido, como na figura da água que escorre. Tarefa difícil é você de conter, por exemplo, um vazamento na pia, você que lida com isso na cozinha, eu que lido. Aliás, né, pastora Alessandra, lidamos com isso recentemente em nossa casa. Coisa difícil é você lidar com vazamentos, porque vai escorrendo em cada canto, vai minando. Esse sociólogo usou exatamente a expressão da água líquida que vai se escorrendo. Por quê? Porque ela deixa o seu estado, por exemplo, de solidez, o estado sólido. E nós começamos então a ter dificuldades com essa expressão de liquidez, porque ela representa exatamente o que nós estamos vivendo. E daí um primeiro conceito que eu quero compartilhar com vocês, a partir desse texto, que eu vou chamar de uma relação do eros, o amor eros, com o fast food, a comida rápida. A comida fast food não é apenas rápida, ela é fácil e é também descartável. Por exemplo, o dia que você escolhe, não sei se você já fez isso, em casa a gente faz algumas vezes, o dia que você escolhe jantar à noite, lanchar e comer um sanduíche, né, Alessandra? Você precisa comer aquele sanduíche, um hambúrguer, com pão, salsicha, algumas outras coisas, e rapidamente ir dormir, porque aquilo queima com uma facilidade e desaparece. É assim com você também? Ainda que deixe os estragos, geralmente nessa região da cintura, mas aquela ideia de saciedade, de força, de energia revigorada, passa muito rapidamente. Então esse sociólogo faz essa relação, porque o conceito grego de eros, que significa energia, que significa vontade, que significa desejo, é um tipo de turbo, aquela energia rápida que você muito percebe. No latim seria anima, estou animado, estou com muita vontade, e esta vontade que te faz conquistar, é esta vontade que te faz desejar, é esta vontade que te faz lutar, é esta vontade que te faz sonhar. Mas na cultura grega, eros é alimentado por aquilo que te falta. Eros é aquilo que te falta. Amar de forma erótica, aqui, desculpa a expressão rapidamente simbólica, amar de forma erótica é um amor que está diretamente vinculado à posse, aliás, à vontade da posse. Mas o que é curioso é que quando nós amamos de forma erótica, com energia, com vontade, muito rapidamente esse amor se dissolve. Assim como a água vai se escorrendo. Algumas coisas para nos chamar a atenção nesse texto. Pastor, o que tem a ver a cura dos 10 leprosos? Talvez o nosso professor de grego esteja perguntando no Novo Testamento. Eu quero tentar destacar aqui alguns elementos que me chamam a atenção nesse texto. Veja comigo no versículo 12. Lucas 17, no versículo 12. Aqui. No versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Dois elementos que nos chamam a atenção aqui, irmãos e irmãs, é que tratava-se de situações de pessoas, de uma situação de pessoas que estavam distantes, separadas. De forma sanitária, elas não podiam estar em convivência numa sociedade. Pelas mesmas razões que milhões de pessoas, e no Brasil não foi diferente, infectadas pelo vírus Covid-19. Naquela ocasião, uma doença também altamente contagiosa. Mas além do contágio,
que era um risco por aquele tipo de doença de pele. Havia também a segregação racial, aliás, a segregação social, porque as pessoas ficavam afastadas, e quando você descobre que alguém teve Covid, por alguma razão você tende a se afastar. Então vamos aqui imaginar a situação daquelas pessoas que estavam separadas, vivendo de forma segregadas por conta, inicialmente, de uma contaminação. Quando eles olham e ouvem falar de Jesus, eles gritam. Há uma energia, porque a palavra é megalê, então dá um grito alto, forte. Então isso gera um despertamento de energia, há uma vontade, há um desejo. O desejo é de resolver aquele problema sanitário, o desejo é da cura, é de uma saúde restaurada, e vendo em Jesus ali uma espécie de curandeiro, uma espécie de alguém que pode resolver problemas, eles não hesitam. Se pudessem, se aproximariam mais de Jesus. E assim nós podemos fazer aqui uma primeira relação do amor eros, do amor de vontade. A vontade, irmãos e irmãs, a energia, o desejo, estar animado para tudo na vida. Exatamente para tudo na vida. Ocorre que logo após conquistamos o objeto do nosso desejo, da nossa vontade, a tendência é da gente criar outras necessidades. E daí então no versículo 13 a gente pode então reparar. Ficam de longe, gritam e dizem, tenha misericórdia, tende misericórdia, Senhor. Ou seja, coloca as tuas boas mãos no nosso estado de sofrimento, sofrimento social, sofrimento de enfermidade. Nós queremos voltar para um lugar que nos dá prazer, para o convívio familiar, para o convívio social. Por isso, irmãos e irmãs, comparando com o nosso tempo, o amor eros, da posse, do desejo, da energia, está presente também na nossa vida cristã. Há muitas pessoas que procuram Jesus porque há uma necessidade, como se fosse essa de saciar uma necessidade básica, como uma fome espiritual, uma fome emocional, alguém que quer resolver problemas. Mas da mesma forma que em Jesus, naquele tempo, encontrou-se a cura, e não é o único texto, nós também encontramos outras passagens, por exemplo, o tão citado já por mim aqui, capítulo 6 do Evangelho de João, também num contexto de curas, de sinais, de maravilhas, uma multidão, 5.000, 10.000 pessoas acompanhando a Jesus, porque tinham fome, tinham sede, tinham necessidade, tinham energia, e andavam dias e dias, gastavam energia ao sol, ao cansaço físico, emocional, e procuravam Jesus porque havia uma necessidade. No grego é uma forma de amar, porque você tem necessidades, você tem energia, você tem sonhos e quer solucioná-los e quer realizá-los. Ao final do capítulo 6 de João, como vocês bem conhecem, aquelas pessoas desaparecem quando Jesus, por exemplo, e aí um segundo momento, apresenta outra forma de amar, não desconectada dessa, porque para ter amor de companheirismo, que eu estou chamando de compartilhamento, aliás, de contentamento, você precisa de energia, de desejo, de vontade. E aqui o conceito grego de philos é o conceito de felicidade com aquilo que você tem. Felicidade com seus amigos, felicidade com a sua casa, felicidade com o seu casamento, contentamento com os filhos que você tem, contentamento com a saúde que você tem, contentamento com o emprego, a profissão que você tem, contentamento com a igreja que você tem. Mas infelizmente, irmãos e irmãs, também, ainda que seja um amor de companheirismo, de contentamento, de felicidade, não deixa de apresentar a sua dificuldade teológica, porque no amor filéu, no amor de contentamento, de felicidade, de alegria, também está como elemento central a sua alegria, o seu contentamento,
a sua necessidade constantemente sendo suprida por aquilo que você conquistou. E aí, nesse sentido, quando nós olhamos no texto, nós encontramos aqui, por exemplo, no verso 14, uma informação curiosa que nos chama a atenção. Jesus não tinha um padrão para curar aqueles que necessitavam de cura de diversas formas e que os procurava, e que procurava Jesus. Neste caso, Jesus não os cura diretamente, mas dá uma informação que gosto muito de olhar. Vai e se apresente ao sacerdote. Se apresente ali aquele que poderá, como se diz, atestar, assinando ali o que seria hoje o seu boletim de vacina, né, Priscila? Você está autorizado, o seu passaporte, você pode ir. Hoje seria um agente médico, uma secretaria de saúde assinando o seu boletim ou o seu passaporte. Naquela ocasião era o sacerdote. Mas o texto, de forma curiosa, diz que enquanto eles estavam indo ao sacerdote, eles foram curados. Então entra em cena aqui na minha leitura desse texto um contentamento com a bênção alcançada. Afinal de contas, havia uma necessidade que fora suprida. Agora tem saúde, agora então as minhas necessidades foram superadas, então eu não preciso mais procurar o sacerdote. Eu não preciso mais procurar a igreja, eu não preciso mais ter vínculo. Afinal de contas, no amor filéu, há um contentamento com aquilo que você tem. Há um contentamento com aquilo que você conquistou. E por isso, muitas vezes, o que a gente percebe, Bauman tem razão, a dificuldade que nós temos de criar esses vínculos. Por exemplo, quando nós comparamos Eros com o filéu, nós percebemos algumas pessoas assustadas com coisas que para nós são muito importantes dentro da conquista na fé. Você já ouviu alguém talvez dizer de forma assustada para você, mas você está casado com a mesma mulher há 40 anos? Você trabalha na mesma empresa há 30 anos? Pensando no Castelo Forte, hino composto por Martim Lutero em 1536, você canta um hino que tem quase 500 anos ainda. Você anda numa Paraty, Alessandra, 2002? Nessas expressões sociais do nosso tempo, irmãos e irmãs, o desafio nesta noite que nós percebemos é que o amor de Jesus não é um amor de momento, onde sacia-se uma necessidade e você então pode experimentar também um amor de companheirismo, aliás, um amor de felicidade, a alegria com aquilo que você conquistou. É por isso que em nosso tempo as pessoas não têm nenhuma dificuldade em trocar de emprego. Pior, trocar de esposo, trocar de esposa, trocar de igreja, trocar de religião, trocar de fé. Por quê? Porque tudo é líquido. Nada mais se solidifica, nada mais é importante. Essas colunas que os nossos pais trouxeram até aqui, elas tiveram importância no seu passado. Por isso, irmãos e irmãs, no terceiro e último momento que esse texto nos sugere, um amor agape, é um amor que eu posso perceber presente lá no versículo 17. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O grego aí é soteria, ou seja, a tua fé te curou fisicamente. Não, a tua fé te salvou. Então volta aquele que quer muito mais do que algo passageiro, um amor de passagem, um amor de verão. Volta aquele que está muito mais interessado ou muito mais feliz do que uma cura recebida, do que uma bênção alcançada, do que um problema resolvido. Volta-se ao Mestre, porque agora há um estado de ser
totalmente transformado. Há alguém que percebe agora, no gesto da cura recebido por Jesus, que a vida é muito mais do que trocar de coisas, a vida é muito mais do que conquistas, a vida é muito mais do que estar bem consigo mesmo. Mas a vida também se identifica no amor pelo próximo, no amor em favor do próximo, que é o amor divino, que é o amor ágape. Amor ágape não é um amor humano, é um amor místico, é um amor transcendental, é um amor sobrenatural, é um amor divino. E que quando nós somos transformados pela palavra da boa notícia de Jesus, a transformação por meio do Espírito que nos convence na mente e no coração, creio, Romanos capítulo 5, 1 Coríntios 13, é exatamente este amor como dom que é doado em nosso coração. Abra comigo o texto para você acompanhar, capítulo 5 de Romanos. Já estou, como disse, de forma breve, terminando esta meditação. Mas abra comigo Romanos capítulo 5. Romanos no capítulo 5, eu vou destacar para você, ou para vocês, alguns versos, começando pelo primeiro. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Agora, verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o ágape de Deus, o amor desinteressado, não é um amor de energia temporária, não é um amor de fome, não é um amor de necessidade, mas o amor incondicional de Deus, o amor ágape de Deus é derramado em nosso coração. Portanto, há um estado de espírito alterado, transformado, porque Ele nos foi doado. A palavra aí é outorga. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Terminando no 8. Mas Deus prova de novo o seu próprio ágape, amor incondicional para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, igreja, irmãos, irmãs, visitantes, neste mês de janeiro todo estamos nos propondo a falar sobre planejamento. Quem sabe neste primeiro mês do ano, você coloca na sua agenda de planejamento, é neste ano de 2022 que eu quero entender que o amor que nos une uns aos outros, um amor que nos trouxe, por meio de Cristo Jesus, a esse estado de ser transformado, não é um amor humano, é um amor divino. Não é o amor da posse, não é o amor do desejo, não é o amor da necessidade, mas é o amor que nos faz, por exemplo, a nos doar de forma misteriosa em favor do nosso próximo. Por isso, o contexto anterior de Lucas 17 foi lido nessa noite pela presbítera Lilian. No contexto anterior, você pode entender exatamente, na forma que eu compreendo, esse desprendimento do eu em favor do outro. Jesus nos coloca uma situação para refletir. Veja, aí no capítulo mesmo de Lucas, o texto da nossa reflexão, acompanhe comigo 2 versos que nos chamam a atenção. O verso de número 7 e o verso de número 8. Jesus então coloca, aliás, porque o contexto era, quantas vezes se deve, mestre, perdoar a quem nos ofende num único dia? Ele diz 7 vezes. Há uma outra passagem em Mateus, não somente 7, mas 70 vezes 7. Lucas diz 7 vezes ao dia. Eu perguntaria para você, na segunda ou na terceira vez que a pessoa te ofende, você já
descarta de forma líquida essa pessoa do seu relacionamento. Por isso que então os apóstolos reagem, aumenta-nos a fé, Senhor. Não dá para perdoar a mesma pessoa que nos ofende 7 vezes no mesmo dia. É difícil isso? Jesus coloca uma outra situação. Então imagine você, que tem uma empregada, que tem um funcionário, e ele trabalhou o dia todo na sua empresa. Naquele tempo trabalhou no seu campo, na sua lavoura, ou cuidou do seu gado. E no final do dia, que é o que ele coloca, verso 7, qual de vós, tendo um escravo, ou um servo, ou um funcionário, ou empregado, ocupado na lavoura, ou guardando o teu gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, escuta, vem cá, você é muito importante para mim. Não apenas porque você cuida da minha fazenda, ou da minha casa, da minha cozinha, do quarto, para não dizer outros lugares que a gente não gosta de fazer. Eu preparei um jantar para você. Vem cá e se assenta à mesa comigo. Em tom de ironia, Jesus pergunta, você faria isso? Ele mesmo dá a resposta, não, você não faria, ao contrário. Depois de um dia inteiro de trabalho, de cansaço, você chegava também, por ser a sua empregada, o seu funcionário, você dizia, prepara-me a mesa, porque eu ainda quero cear com os meus amigos. Nesse sentido, irmãos e irmãs, o amor ágape é um amor divino, um amor incondicional. Um amor que nos leva a incluir o outro, como se fôssemos nós mesmos os necessitados e o alvo do amor divino. Eu e a Alessandra somos vizinhos da dona Dirce, da Assembleia de Deus, mulher de oração. Ontem mesmo saí cedo de casa, estava ouvindo, porque o hall pequeno do nosso prédio, ela estava orando por telefone, hábito dela, por alguém, e orando alto mesmo, como um bom assembleiano. E nós escutamos ali, ou eu escutei ali. O esposo dela faleceu 2 anos atrás, o pastor Gessé. A dona Dirce teve algumas dificuldades mentais nesse período que nós moramos naquele prédio, 7 anos. E uma vez, como vocês não conhecem, acho pouco, e não vão conhecer porque ele já faleceu, o pastor Gessé, um dia eu encontrei no elevador e ele rapidamente, porque a gente mora no 5º andar, então é muito fácil chegar no térreo, ele diz, pastor Adilson, a Dirce está me dando muito trabalho, detalhe, 40 anos de casados. A Dirce está me dando muito trabalho, pastor Adilson, está muito difícil. Olha, se Deus levasse ela, pasmem, irmãos e irmãs, ele disse isso. Sabe quem Deus levou? O nosso tempo, irmãos e irmãs, líquido, onde as coisas que nós aprendemos a amar e valorizar, vencem como um fast food, muito rapidamente. Esse é um tipo de amor erótico. A gente só ama aquilo que nos falta. O dia que você conquista, você deixa de amar. Amor filia, é de contentamento. Você é muito contente, feliz com aquilo que você tem, até o dia que você tem. Mas o amor que Jesus nos desafia nessa noite é um amor incondicional. Incondicional. E quando ele diz que você deve perdoar a mesma pessoa que te ofendeu 7 vezes no dia, ele diz perdoar. Perdoar. Perdoar é você exatamente colocar o outro que te ofendeu como foco da sua espiritualidade. Você é capaz de fazer isso? Devemos ser capazes de fazer isso. Perdoar é você não olhar para a ofensa que você sentiu, para o dolo que você recebeu, mas colocar como planejamento da sua vida o outro como objeto do seu amor. Por isso essa geração durante muito tempo não consegue entender como é que alguém é capaz de ser feliz casado com a mesma esposa ou o mesmo esposo há 50 anos.
Como é que alguém é capaz de ser feliz e se sentir abençoado numa igreja que canta os mesmos hinos de 500 anos atrás? Como é que alguém é capaz de ser feliz tendo um carro com 20, 30 anos de uso, bem cuidado? Como é que alguém é capaz de ser feliz diante das dificuldades, das lutas, dos dramas da existência humana? Não apenas ser feliz, mas também continuar amando. Por isso, o desafio nessa noite, irmãos e irmãs, é amar como Jesus amou. Amar incondicionalmente. Vou terminar citando uma história real. Aliás, há pouco que citei é real, mas também de um exemplo diferente do seu José Batista. Aliás, seu José de Assis, minha ovelha lá de Quatiguá, que está viúva ou ficou viúvo há menos de 2 meses. Durante 4 anos eu convivi com aquele casal, seu José de Assis e dona Vanilda. E nesses 4 anos que lá os visitava, sempre via o seu José fazendo café, fazendo um bolo. Outro dia cheguei de surpresa, ele estava limpando a casa, e a dona Vanilda sentada no sofá. Demorou muito tempo, igreja, irmãos e irmãs, para eu perceber que a dona Vanilda tinha um defeito, uma dificuldade nos seus joelhos, que ela pouco tempo conseguia ficar em pé. Ia muito pouco à igreja. E a questão de 2 meses atrás, ela foi acometida de um câncer, adoeceu, foi se definhando, e pensa num homem crente, apaixonado. E a pastora Alessandra, eu estava em São Paulo, ela teve a oportunidade de ir orar com ele o dia que ele descobriu que ela tinha um câncer. Um homem acabado. Mesmo lavando, passando, cozinhando, cuidando da casa, e por fim, depois do câncer incurável, o médico disse para ela voltar para sua casa, cena conhecida de muitos de vocês, para passar os últimos dias de vida na casa dela, na casa deles. O seu José de Assis, e aí é o que eu chamo de amor incondicional, é o amor que te leva não a pedir no elevador para Deus levar a esposa que você está há 40 anos casado, porque está passando por um problema, ou há 50 anos casado, porque está passando por um problema. O amor do contentamento é enquanto eu estiver sendo feliz nesse relacionamento, a minha esposa é muito importante para mim, o meu esposo é muito importante para mim, a minha igreja é muito importante para mim. Mas o amor incondicional, o amor agape, é aquele que te faz trocar as fraldas da pessoa que você ama. Assim fez o seu José de Assis. Eu não abro mão, eu quero estar com ela até os últimos segundos de respiração dela. Essa modernidade líquida, irmãos, irmãs, que escorre os valores que estão sendo destruídos, não compreende isso jamais. Amor agape é um amor inexplicável. Não é amor que você promete, não é amor que você se esforça para realizá-lo. É o amor que Jesus te doa. E quando você recebe esse amor, você simplesmente coloca em prática. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, nesse ano de 2022, assim como Ele tem feito até aqui. Mas que nós, como Igreja de Cristo, possamos, como um privilégio, nesses tempos tão líquidos, tão difíceis, tão egoístas, a gente coloque na nossa agenda como planejamento, amar incondicionalmente. Amar uns aos outros. Porque fazendo isso, irmãos e irmãs, eu tenho certeza que no final deste ano, a gente fazendo os nossos ajustes finais, avaliação, a gente vai concluir que a nossa melhor forma, o nosso melhor tempo de comunhão foi quando a gente decidiu amar incondicionalmente uns aos outros. E aqui vou terminar dizendo, não é nem para você pensar como foco lá aqueles lá fora. Inicialmente apenas os que estão aqui dentro, que já é tão difícil. Amar uns aos outros assim como Cristo nos amou e nos requer amar. Amar incondicionalmente. Que Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.